apático. Amém? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Do 1 até o 7. Amém. Quem quiser ficar em pé, fique. Se ficar sentado, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura nesta noite. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia em toda sorte de impureza, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como também há santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com Ele. Amém? Senhor, Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, por mais um culto em que podemos fazer esse sacrifício vivo. Fala aos nossos corações pela Tua palavra de maneira clara e objetiva e que possamos aplicá-la para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que não haja em vós, que não haja em vós, é o tema da mensagem, que não haja em vós. E aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, eu já falei em algumas vezes e vou só retocar, é uma carta que a gente pode dizer assim, fascinante. Esse adjetivo, ele é usado por alguns teólogos quando se reportam a essa carta, a essa missiva. Eles dizem que é uma carta fascinante. E é um escrito que traz em suas entrelinhas, digamos assim, riquíssimas revelações sobre o plano de Deus. Foi a carta preferida de John Calvino, apontou Stott, quando comenta a carta aos Efésios. E muitas pessoas, ao ler, ao estudar Efésios e ao entender a mensagem de Efésios, eles testemunham um crescimento incrível do seu amor para com Deus e de ter compreendido ainda mais a misericórdia de Deus sobre o seu povo escolhido. É bem verdade também que algumas pessoas, até mesmo irmãos sinceros, olham para a carta com um certo desdém. E por quê? Porque eles acham que a carta traz um sistema confuso sobre a eleição e a predestinação de pessoas. Agora, claro que essa não era a intenção de Paulo ao escrever essa carta. Penso que entender as preciosas verdades contidas nessa literatura sagrada, é preciso trabalhar o seu coração. É preciso você compreendê-la de forma humilde. É reconhecer que sempre precisa estudar com mais profundidade, ao invés de já taxá-la como um escrito que você não quer ler ou que não quer meditar. Porque ela é uma carta, ou ela é um escrito inspirado por Deus. Ela entrou no cânon. Ela é, de fato, ela faz parte, então, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Para tanto, irmãos, estudá-la ou compreendê-la, você tem que entender alguns aspectos que lhe ajudam a entender essa carta. Por exemplo, contextualizar a política, contextualizar a economia, contextualizar a religião, a cultura, tudo da época. É importante por quê? Porque vai trazer uma melhor compreensão
daquilo que está proposto na carta, que está escrito. Sabe por quê? Porque a economia, a política, a religião e a cultura, elas influenciam no escrito. Ou é como se ela aparecesse no escrito. Esse pedaço, esse trecho que nós lemos aqui, Paulo diz justamente isso. Que quando ele diz assim, não sejais como eles, parafraseando a ideia, é porque Paulo está comparando a cultura mundana da época e o que os crentes estavam replicando na igreja. Então, por isso que é importante entender o contexto político, religioso, cultural, para você entender por que Paulo disse aquilo. Agora, ter a certeza de que a carta é a palavra de Deus, ou seja, é canônico, o texto é um pressuposto indispensável para poder elucidá-la. Então, deixa eu dizer algumas coisas que reportam importantes sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era importante pelo fato de, na época, ter um porto que tinha uma movimentação considerável. Hoje, esse porto ele está soterrado, né? Ele não existe mais. Mas na época da igreja aqui, que Paulo escreve, esse porto, ele recebia muitas mercadorias da Ásia e era despachado para o Mediterrâneo. Então, muitas pessoas passavam por Éfeso e também muitas pessoas moravam em Éfeso. Alguns comentaristas vão dizer que Éfeso tinha por volta de 500 mil pessoas. Era como uma Campina Grande na época. Então, pelo fato de várias pessoas passar por ela, e toda a região se ouvia falar da cidade, ela se colocava então nesse ponto terminal de rotas provenientes da Ásia, e era a partir de Éfeso então que você tinha uma movimentação não só do comércio, mas também de aspectos religiosos. Por quê? Porque na cidade de Éfeso, lá se tinha o templo da deusa Diana, que era a Diana dos Efésios, que era a deusa Ártemis dos gregos. Então, o templo foi erguido justamente na cidade de Éfeso. E pelo fato de ter o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, lá também se vendia apetrechos religiosos. Existia a profissão de artífices, que eles produziam então o que a gente chama hoje de souvenir. A gente vai numa cidade, né? Aí vai lá no artesanato e compra os souvenirs para trazer um hino de geladeira, um boneco, alguma coisa. Então, Éfeso também tinha essa comercialização. Então, ela era uma cidade rica, tinha um comércio abastado. Éfeso, ela também era uma cidade cultural, artística, porque lá tinha um teatro, e ele foi descoberto pela arqueologia, foi desenterrado, estava todo soterrado e foi descoberto. Cabia 25 mil pessoas, pense só, 25 mil pessoas nesse teatro de Éfeso. Era uma cidade também intelectual, porque lá tinha a chamada Ágora, que juntava um complexo de feira e também de literatura, de livros e de arquivos de livros, de pergaminhos. Então, os efésios tinham acesso a literaturas e provavelmente eram intelectuais. Tinha uma leitura, tinha um estudo, não é? Então, veja aspectos importantes nessa cidade. E na própria Ágora também, não é, tinha uma biblioteca e se oferecia naquela época os chamados banhos públicos. Então, tinha pessoas que eram donas de casa de banhos, né, e que ganhavam dinheiro justamente com isso, nesses banhos. E Éfeso, então, era uma cidade muito, muito religiosa. E dentro dessa contextualização, que penso ser importante, a cidade de Éfeso, dentro desse contexto todo, os habitantes de Éfeso, ao se converterem, eles levavam uma certa cultura que eles tinham aprendido para dentro da igreja. Olha um exemplo. Eu vou dar um exemplo prático dessa questão de trazer a cultura para a igreja. Muitos de vocês aqui, quando não eram evangélicos, eram católicos. Não é isso? Qual é a cultura do católico
quando ele passa em frente da igreja. Ele entende que é um lugar sagrado e ele se benze. Quando vai entrar no templo, também faz o quê? Se benze. Sabia que a gente não faz isso, mas a gente tem a ideia que o templo é sagrado também? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Então, esse templo aqui é um prédio normal como qualquer outro. Ele fica santo quando a igreja se reúne. Então, se você se reúne na sua casa é santa. Se você se reúne no seu trabalho é santo. Mas a cultura católica está impregnada no brasileiro, né? E o brasileiro só falta se benzer para subir no púlpito, né? Isso estava acontecendo com o pessoal de Éfeso, a igreja de Éfeso. Só que esses aspectos importantes que estavam acontecendo, Paulo vai então chamar a atenção, porque a igreja estava começando a sofrer com a influência dos seus habitantes. E alguns irmãos na igreja, embora tenham deixado alguns comportamentos pagãos e pecaminosos, mas eles estavam começando a apresentar certos comportamentos que Paulo então vai chamar a atenção deles. Agora, a igreja, além de ter essa influência do mundo ou da cultura que estava ao seu redor, lembremos sempre que a igreja também sofria com as perseguições. Perseguição do Estado, perseguição da família, perseguição dos amigos, perseguição dos habitantes da cidade. Provavelmente pedrada, provavelmente eles não vendiam alguma mercadoria para algum crente, eles sofriam. E nessa questão do sofrimento, alguns confundem que o sofrimento que eles estão sofrendo é por causa de serem crentes, e outros pelo fato de não fazer o que eles fazem. Ou seja, o cara me chamou para uma festa, para tomar uma, ele disse, não rapaz, eu não vou não, que eu sou da igreja, eu sou crente. E aí começa a perseguição, chamando de besta, chamando de bobo, que vai perder a vida, e por aí vai. E aí ele é influenciado, rapaz, se eu não for, eu vou perder a amizade, eu vou perder aquele ciclo de amizade, e eu vou ser considerado um careta. Então esse sentimento estava justamente com o pessoal. E eles então não queriam, digamos assim, entre aspas, sofrer. E nessa questão de sofrimento, penso eu, né, que a perseguição que era costumeira, normal, que os irmãos que sofriam com os insultos nas vielas, nos campos e nas casas, com o desprezo da família, dos amigos que tinham abandonado, com o peso do Estado, o Império Romano, que pesava sobre os seus ombros, é fato que não existe dor, ou melhor, crescimento sem dor. Então, o que se relata é que no aspecto de perseguição, a igreja ela se fortalece e consequentemente ela cresce. Ou seja, no aspecto de que você tem que quebrar com o pecado, e para isso você tem que ser perseguido, xingado, injuriado, esquecido, separado, marginalizado, é preciso. E quando isso acontecer, haverá crescimento. Não há crescimento fácil. Isso é uma realidade espiritual, e isso é uma realidade também na nossa vida cotidiana. Sem você sofrer estudando, você não será ninguém. Sem você sofrer trabalhando de sol a sol, acordando cedo, você não vai crescer, amém? Não é assim ou não é? Da mesma forma, espiritualmente falando, tem que ter dor, e sofrimento então faz parte. Eu estava lendo sobre isso, um livro chamado Vencendo o Mundo, de Joel Bick, e num momento lá que ele fala sobre essa questão de que o crente deve sofrer para crescer. Não é que ele é a favor do sofrimento, mas aqui é uma realidade que a gente não pode fugir. Ele diz que, quando ele estava escrevendo, ele disse que na natureza, a luta e dor também são necessários ao crescimento adequado. E aí ele disse assim, considere o exemplo da história de um homem que acabou
ou melhor, que achou um casulo de uma mariposa, e quando ele achou, ele levou esse casulo para casa, a fim de vê-la surgir. Ele levou o casulo para vê-la surgindo. Um dia, apareceu uma pequena abertura no casulo, e durante várias horas, a mariposa lutou, mas em certo ponto, não conseguia forçar a passagem de seu corpo. Concluindo que algo estava errado, o homem pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. A mariposa saiu facilmente, com seu corpo amplo e dilatado, com suas asas pequenas e encolhidas. O homem esperava que em poucas horas as asas da mariposa abririam em sua beleza natural, mas isso não aconteceu. A mariposa gastou a vida se arrastando com seu corpo dilatado e suas asas encolhidas. A luta e o esforço necessários para atravessar a pequena abertura do casulo foi o caminho que Deus colocou para ela fazer e ter a passagem, e os fluidos, do seu corpo passarem, e o seu corpo ter vigor para que ela pudesse sair no tempo certo, com toda a luta, com todo o esforço, mas que ela teria uma vida voando e forte. Mas pelo fato da pessoa ter facilitado, ela não conseguiu voar, ficava se arrastando. Diante dessa ilustração, o que Joel Bick ele vai concluir? Ele disse: de modo semelhante, é a vida cristã, é uma luta. Exige entrada por meio de uma porta estreita e um andar diário no caminho estreito. O caminho cristão não é um caminho intermediário entre dois extremos, e sim um caminho estreito entre dois precipícios. Envolve viver pela fé, com autorrenúncia, travar uma guerra santa em um mundo hostil. É uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça ou clareza, não aceita cessar fogo e não assina tratado de paz. Portanto, se você vive um cristianismo pensando que não vai haver luta, que vai ser amigo do mundo, você nunca conheceu Jesus. Paulo inicia o capítulo 5 com uma chamada para que cada crente da igreja seja um imitador de Cristo. Haja vista que alguns irmãos estavam apresentando comportamento semelhante à vida pregressa, ou ainda, imitando o mundo, imitando as pessoas da cidade. Então, para Paulo, esse comportamento não cabia no crente. Ele não concebia que o crente estivesse imitando o mundo. Essas pessoas apresentavam um comportamento imoral, impuro e ganancioso. Então, para Paulo, era extremamente perigoso e deveria ser extirpado da igreja esse tipo de comportamento. Em contraste com esse comportamento mudando, Paulo vai dizer o seguinte para os crentes: levem em conta a Deus e comece a imitá-lo. Vocês são filhos dele. O versículo 5 diz assim, parte B: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o alerta é para que cada crente, em tudo que faz, seja imitador de Cristo. Por quê? Porque na cabeça do apóstolo, não há como entender um crente que não se comporta semelhante ao seu Senhor, que não obedece ao seu Senhor. Agora, o interessante é que Paulo coloca então um modelo para que a gente olhe. E uma vez colocado o modelo então a ser imitado, esse modelo está em contraste ao modo de viver dos demais cidadãos daquela cidade. Então, o modelo de vida para a igreja de Éfeso, segundo Paulo, é um modelo apresentado por Cristo, e não um modelo dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não é esse o modelo. Amém?
E talvez, então, o apóstolo Paulo, né, ele identifica algum comportamento e ele vai, então, ele vai dizer que comportamentos são esses que estavam sendo apresentados e que, consequentemente, as pessoas estavam mudando, estavam imitando. E aí, esse comportamento que ele vai dizer, né, ele vai numerar, mas na ideia de que não era para imitar os cidadãos de Éfeso, mas era para imitar o Senhor, ele vai dizer, não só para imitar esse Senhor, mas ele também vai dizer o padrão de imitação. Ele tem um padrão de imitar. Aí Jesus, o padrão de Jesus é uma coisa bem elevada. E ele vai dizer: andai em amor. Olha o padrão. Andai em amor. É o padrão da igreja, amém? É o seu padrão. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então Paulo está dizendo assim: nós, igreja, nós nos sacrificamos pelos outros. Lembra que eu falei assim, igreja, vamos trabalhar em 2023? Lembrou que eu falei aqui? Vamos lá. Vamos resgatar os dons que estavam mortos. É porque o padrão é esse, irmão. Se você quer imitar Cristo, você é um servo e você tem que servir. Eu já disse essa frase, mas maldita a hora que eu disse essa frase. Eu não quero mais não, eu não vou mais não. Quando alguém chega para mim e diz assim: olha, eu não vou ser o presidente desse departamento, mas pode contar comigo. Eu não conto não, porque não se conta. Se o cara está desamarrando e tirando a chuteira, ou tirando o coturno, ele não vai mais trabalhar. É um engodo, é uma mentira, é um engano. Talvez já aconteceu isso com você. Você está se lembrando agora. Eu não estou com razão? Não vou estar à frente não, mas eu vou estar nos bastidores. Vai não. Não vai. É uma desculpa que você está dando e a gente aceita, às vezes dando uma de bobo, né? Às vezes o pastor dá uma de bobo, né? Então o padrão aqui é esse. Cristo, ele se sacrificou, ele foi oferta. E Deus aceitou essa oferta. Então o padrão é esse. Então esse padrão, esse modelo a ser imitado, ele vai estar realmente em contraste com os cidadãos de Éfeso. E segundo Paulo, esses cidadãos de Éfeso estavam sendo caracterizados por comportamentos pecaminosos. E alguns pecados identificados pelo apóstolo, talvez eram pecados que mais afligiam a sociedade da época, e que alguns irmãos estavam replicando isso. E isso estava atingindo a igreja. Aí Paulo diz, verso 3, parte A: mas a impudicícia e toda sorte de impureza. Ele identifica. Para Paulo, era inconcebível que irmãos na igreja estivessem imitando pessoas que eram envolvidas em imoralidades sexuais. Jovens que estavam avançando no sinal, homens e mulheres casados envolvidos em adultério, entre outras aberrações relacionadas a essa área. O apóstolo não queria nem saber que houvesse menção disso no meio da igreja. Então na cabeça de Paulo, é o seguinte: eu não estou nem acreditando que isso possa acontecer no meio da igreja, porque é inconcebível isso. Entende a ideia de Paulo? Que não haja nem menção no meio da igreja. Olha só. E ainda Paulo fica chocado com irmãos que em seus pensamentos e prática estava havendo desejos imoderados de bens, estavam querendo riquezas, honras, estavam sendo ambiciosos,
ávidos, estavam na sua concupiscência. E aí ele completa o versículo dizendo: ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. No versículo 4, Paulo alerta também que as piadas imorais, conversas com cunhos impuros, safadeza, fosse retirado do meio dos irmãos. Verso 4, olha aí comigo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Esse comportamento dos efésios estavam levando certamente aquelas pessoas para o inferno. Sim, pois os cidadãos estavam na sua continuação da condenação do pecado original. E para Paulo, pessoas que vivem nessa prática de pecado nunca fez parte do reino de Deus e muito menos jamais herdará esse reino. Verso 5: sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ponto final. Pode estribuchar, pode achar ruim, pode dizer que a interpretação está errada, mas o texto é claro. Paulo está dizendo: se vocês imitarem esses cidadãos aí que ainda estão no mundo, vocês não têm parte no reino de Deus, porque eles não têm parte no reino de Deus. O mundo não tem parte no reino de Cristo. Mundo é mundo, e o comportamento dele é mundano. Então Paulo lembra que o povo de Deus é um povo santo, ou seja, separado. É um povo que tem outra orientação. E isso significa que os crentes, eles baseiam a sua vida naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa índole, naquilo que é honesto, naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Percebe, meu irmão? Percebe a diferença gigantesca? Enquanto as pessoas, elas trabalham na sua vida, e principalmente aqui no Brasil, num jeitinho, não dá um jeito, na corrupção, na mentira, no disfarce. Paulo está dizendo: a igreja não é assim. A igreja, ela tem outra orientação. A igreja é na base da verdade, a igreja é na base da pureza, a igreja é na base da bondade. E você pode até sofrer por causa disso, mas o sofrimento e a dor causam o quê? Crescimento espiritual. Se você sofre por ser crente, por ser bom, por ser honesto, por ser confiável, amém. Eu já ouvi pessoas vierem me dizer assim: Júnior, fulano, chefe, não confia em tu. Você sabe por que não confia, não é? Você sabe por que não confia? Só pelo fato de ser crente. E onde o crente está, o pecado, ele é denunciado. E aí você não quer ele perto. É ou não é assim? É assim. E se você diz que é crente, e no seu trabalho você está na rodinha dos escarnecedores, daqueles ímpios, e você aceita, reveja a sua conversão. Urgentemente. Porque a Bíblia é clara: com esse comportamento não entra no reino, nem faz parte dele. Então a preocupação do apóstolo era pertinente. Os irmãos corriam o risco de cair na conversa daqueles cidadãos, daquelas pessoas. Talvez um primo, talvez um amigo, talvez um irmão, o pai, a mãe, não sei, o tio. Mas Paulo via que os irmãos estavam correndo esse risco, o risco de cair na conversa deles. E o risco era de pensar que ter uma vida libertina, eles podiam então viver normalmente na igreja. E nesse sentido, Paulo, como um bom pastor,
ele alerta, verso de número 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A igreja não participa das ideias mundanas, porque a igreja tem um padrão de imitação, e esse padrão é elevado demais, e o mundo não compreende, porque o mundo não o reconhece, mas a igreja reconhece como Senhor. Amém? E se você reconhece Ele como Senhor, o padrão é Cristo, e Ele trabalha com amor. Aleluia! Bom, meus irmãos, somos sim imitadores. Somos imitadores. E quando eu estava trabalhando esse sermão, eu me lembrava que quando eu era pequeno, agora há pouco, né? Agora há pouco. Aí tinha um filme que um irmão meu, eu sou o mais novo de 6 irmãos, sou o 7. Sou a raspa do tacho, que diz, é o último, né? Da fila. Paraíba por derradeiro eles me chamavam. Todos eles eram cariocas, e eu nasci na Paraíba, é o Paraíba por derradeiro. Sofri bullying. Então, irmãos, o meu irmão encostado a mim, ele gostava de assistir o filme de Conan. Aí eu, moleque, fui assistir. Rapaz, gostei. Acaba forte, né? Arnold Schwarzenegger. Quem que souber escrever o nome dele vai ganhar um prêmio. Aí eu tirava a camisa, eu era magro, eu tirava a camisa, ia para o quintal, pegava um cabo de vassoura e começava a brincar de espada, né? Via um inimigo imaginário, imitação. Eu estava imitando. Mas eu via que era muito magro, irmão Rui. Aí eu tinha que o quê? Fazer física, né? A gente chamava de fazer física na época. Levantar pesos, para ver se ficava um pouquinho com o corpo igual ao do ator. Mas é porque a gente é imitador. E nessa perspectiva, então, Paulo nos chama. Vamos ser imitador de Cristo. É esse o padrão. É esse o modelo. É esse o exemplo. Aleluia. Aleluia. E eu imitava Conan, porque quando eu assistia o filme, aquilo alimentava o meu coração e a minha mente. E se eu estou em Cristo, no culto, na meditação da sua palavra, em orações, é Ele que vai preencher o meu e a minha mente, e eu começarei a ser um imitador de Cristo. Irmãos, o padrão do céu é muito elevado. Nós estamos em um reino de excelência, um reino em que o rei é simplesmente o Criador do céu e da terra. Então não há vantagem nenhuma em replicar aquilo que é padrão de mundo, porque é perverso e mentiroso. Não há vantagem nisso. A igreja é de Cristo, amém? Ele é de fato na terra. A igreja é de fato na terra uma extensão visível da vida de Cristo. Amém? Você é um padrão de Cristo aqui na terra. O único modo pelo qual você pode ser membro da igreja verdadeira é nascer com a própria vida de Cristo. A única vida que a verdadeira igreja tem é a vida de Cristo. Ao mesmo tempo que somos uma extensão da vida de Cristo, somos certamente uma extensão
do ministério de Cristo. Isso quer dizer que o sucesso da vida, o sucesso da minha e da sua vida, se baseia, desde o princípio, no fato de se manter sempre puro e amoroso, porque Cristo é esse padrão de pureza e de amor. Constituir uma igreja pura, porque cada uma das partes vitais da igreja, isto é, cada um de nós, em particular, dentro da igreja, tem que estar em união vital com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. E eu finalizo com uma pergunta: quem você está imitando? E eu acrescento: quem é que preenche o teu coração e a tua mente? Porque aquilo que preenche o teu coração e a tua mente é isso que você vai replicar na igreja e no mundo. Fiquemos de pé, irmãos. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, nos perdoa, Senhor. Tende misericórdia por às vezes, Senhor Deus, imitar padrões mundanos, impuros. E às vezes, Senhor Deus, não nos damos nem conta de que nós estamos caindo em uma armadilha. Mas queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, porque como um Pai amoroso, como um bom pastor, como aquele que de fato se compadece dos seus filhos, o Senhor falou aos nossos corações esta noite, o Senhor nos chamou a atenção e o Senhor nos deu mais uma chance. Que eu venha, Senhor Deus, a aproveitá-la ao máximo, essa chance, e que eu venha a ser um padrão de Cristo na igreja e nesse mundo. É assim que eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém.